Salve peixeiros com orgulho, bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz. Agradeço como sempre de coração o número cada vez maior de inscritos nesse canal. Mas se está vendo pela primeira vez, desta força também, acione o botão de inscrito para os futuros vídeos de análises e blogs próximos, ok? Sendo que este ano de 2022, este provavelmente será o último de crônica para falar desta temporada patética que está se encerrando, felizmente, para o torcedor santista e que se configurou em mais uma derrota do Santos Futebol Clube, desta vez para o Botafogo Futebol e Regatas. Depois de 5 anos de invencibilidade, o Santos finalmente consegue perder para uma equipe que subiu para a Série A esse ano, né, sobre o título de SAF. Mais uma proeza dessa administração do seu André Joeda Garcia, e que teremos aí a oportunidade ou não de no ano que vem talvez mudar esse cenário. Mas como esse assunto por enquanto não é para falar de política interna do clube, embora tudo o que a gente está presenciando dentro de campo é apenas um reflexo que acontece nos bastidores, é reflexo da política do clube, e eu vou fazer questão de falar isso com mais ênfase à medida que os resultados pioram, ano a cada ano, desde que começou essa administração. Então, me desculpem, para quem não gosta ou para quem gosta, critica ou critica, para reforçar o canal, pode comentar, concordando ou discordando, mas eu vou continuar metendo o pé na jaca à medida que o seu Joeda mete o pé na jaca no clube também, com esse time medíocre, com esse elenco medíocre, com ele brincando de gerente de futebol medíocre, com um treinador que, dentro da competência dele, jogaram essa bucha de canhão para ele, para assumir o time principal, sendo que estava fazendo um trabalho até interessante no Sub-20. Bem, o Botafogo estava, lógico, lutando para ganhar uma vaga na pré-Libertadores e entrou ligado no Sub-220, enquanto que o Santos jogou com aquela disposição típica de uma equipe que está com 2 meses de direitos de imagem atrasados. Se é isso que pode estar acontecendo ou não vou ser liviano para afirmar isso, porque eu não sou jornalista, mas o fato é que o time foi uma total negação hoje, com jogadores que não costumam jogar em certas posições. O Orlando Ribeiro, embora eu não vou ficar criticando muito o Orlando, porque não dá para se colocar, lógico, total responsabilidade nele nessa situação ridícula que se encontra o Santos dentro de campo. É muito estranho, que eu estou vendo aqui pelos comentários, é estranha a maneira como ele configura a equipe, cada jogo, com cada escalação diferente, embora tenhamos aí certos problemas de suspensão, problemas de lesão, o caso do Ed Carlos, que teve que inclusive se tratar do ombro, que não teve mau jeito nele, não joga mais essa temporada. Mas o caso, na volta do Maicon, que hoje seja um problema crônico dele também. Todo clube que ele passa, ele não dura muito tempo com as lesões crônicas que ele tem. E o que eu acho, na minha modesta opinião, que ele, como dupla de zaga com o Bauerman, eles não se dão, não é uma química muito boa, embora eles sejam competentes. O Bauerman, falando aqui até já adiantando quem deve e quem não deve sair, nesse início de ano, e até me surpreendeu, porque eu já disse nos vídeos, não vou ser hipócrita aqui, não vou ser liviano, eu disse que eu não teria trazido o Bauerman, mas ele acabou se sobressaindo até dessa forma. Bom, e com a escalação João Paulo, Natan, os já citados Maicon, Eduardo Bauerman e Lucas Pires, no lugar de Felipe Jonathan, que escapou uma lesão depois do último jogo diante do Avaí. Meio do campo, Rodrigo Fernandes, que jogou, aliás, mal no jogo, muito mal. Eu acho que a equipe sentiu isso, porque os passes que ele deu, os perigos que ele deu com as roubadas de bola e no centro do campo quase foram fatais. Não fossem os impedimentos do Botafogo, poderíamos ter tomado até 3 gols já no primeiro tempo. Começando Camacho e Luan. Esse não dá para entender o porquê da entrada do Luan, mas talvez por ordens superiores. O Orlando Ribeiro parece que gosta de meio de campo lento. Se não é o Camacho, se não é o Luan, é o Sanches e daí vai. Então, Ângelo, Marcos Leonardo e Carabarral. Esse rapaz que acabou sendo aí talvez o símbolo dessa gestão, sendo a aquisição mais cara da temporada 2022. Um cidadão que já beira a casa dos 30 anos, vindo de um clube mediano argentino Júnior como um dos, pelo menos não o reforço principal, porque temos o Soteldo, mas o reforço mais caro é ele.
ele demonstrou hoje o porquê que a gente critica, eu pelo menos critico, o tino bem peculiar que o seu Rueda tem em entendimento de futebol, algo que ele já explanou isso antes mesmo de ele virar de se tornar presidente, ele avisou. E o que a gente está presenciando aqui, para quem acompanha os bastidores do clube, quem acompanha de perto o Santos e não somente à distância, sabe que ele deixou isso bem claro. E não foi no sentido literal não, foram em todos os sentidos. Só não viu quem não quis, só não interpretou quem não quis, e agora a gente está vendo o resultado, terceiro ano seguido. 2 anos seguidos, lutando para não cair até na Série A2 do Paulista, sendo eliminado pela inédita façanha por um clube da Venezuela numa competição sul-americana. E a tendência é que o ano que vem, por mais que ele tenha as promessas de dizer que vai montar um time forte para o ano que vem, não é o que se vê, visto que até clubes que vão subir agora, vindo da Série D, como o Cruzeiro, o Grêmio, o Vasco, já estão com conversas avançadas para reforçar o elenco, enquanto que nós estamos na esperança de, se não ter o Vojvoda, vamos ter o Maurício Barbieri, recém-demitido do RB Bragantino, sem um único título sequer, ele que já passou pelo Flamengo, ele que já passou pelo próprio time do Energético, e sem resultados concretos alguns. Bom, nós voltando a essa partida, é difícil você... Difícil, galera, é difícil. Eu até com certo desânimo de falar desse último vídeo de crônicas aqui, que não fala, até de certo modo difícil de falar o rendimento dessa equipe que tivemos aí, por exemplo, vamos falar do lance do pênalti, que foi, pode ter sido, mas antes do lance que originou o pênalti havia sido uma falta do Camacho, do rapaz lá do Botafogo. Então, vamos dizer, mais um lance que foi pênalti? Sim, pode ter sido pênalti, mas um lance lá atrás foi falta. E não adianta o seu Rueda fazer notinha de repúdio para agradar a torcida virtual, porque enquanto a gente ficar estampado, eu já falei isso, estampado um patrocinador com um site de apostas, mas a gente vai fazer parte da mesma hipocrisia, visto que, por exemplo, até gente da imprensa chegou a insinuar que no jogo diante do Flamengo, o mesmo patrocinador que é estampado na nossa camisa, teve representantes aí numa reunião com dirigentes do Flamengo horas antes da partida com o Santos. Não vou levantar suspeita, mas isso aconteceu. Fomos ligados até de gente com diploma de jornalista no braço. Então, enquanto tivermos essa situação, o Santos vai fazer parte da mesma hipocrisia, ou seja, até, sendo hipoteticamente falando aqui, tendo sido pago para ser roubado. É difícil, né, cara? É difícil. O cenário é sombrio enquanto continuar dessa maneira. E o segundo tempo, falando do golaço do rapaz, do menino, que teve uma falha do seu Carabarral, tivemos aí no segundo tempo um lance que a gente conseguiu tomar gol no lance de lateral. Olha que façanha, né? Um lance de lateral, uma bola de rebote. E quando a equipe já estava com a moral totalmente em baixa e com eles mantendo o ritmo, sempre seguindo a pressão alta em cima da gente, além do Rodrigo Fernandes e o Carabarral perdendo bola, o Camacho, não vou precisa nem dizer, é o reforço, o primeiro reforço do Rueda, a renovação do Camacho para o ano que vem. Eu quero dizer, Luiz, você pega muito no pé, pegar no pé, não é questão nem de ser pessimista nem nada, é só olhar os fatos. E ainda está pensando em renovar um queridinho de uma certa parcela de torcida de Twitter, que vem sendo aí o galinha dos ovos de ouro, pelo menos dos empresários do Bertolucci, que é o seu Zanocelo, que talvez acho que uma das coisas positivas que o Orlando Ribeiro fez foi relegá-lo ao terceiro time de treinos. E que mais que o seu Rueda está pensando ainda em comprá-lo em definitivo, como já fez com o Camacho. Aí me pergunto, dá para ser otimista numa situação dessas? Deixa o espaço livre aí no canal para quem estiver dentro desse vídeo para vamos ver se realmente vamos lutar realmente por em certas fortunas melhores para 2023, porque o que já estamos em novembro, as janelas de transferência estão se abrindo e vendo times que estão subindo de volta para a Série A se reforçando, até eles se reforçando, enquanto que o Santos está aí nessa situação complicada, hein? E bom, para encerrar um pouquinho essa última crônica do ano, uma reflexão para aqueles que respeitam a opinião de cada um, mas apenas a título de pensar.
daqueles que votaram a favor da alteração estatutária para o Santos abrir a possibilidade de virar finalmente uma SAF. Você que votou a favor, você gostaria que o Santos fosse vendido, pelo menos uma parcela dela, destinado aos senhores que lá anos atrás foram os mesmos que bolaram esse estatuto e que também trouxeram gente como Leandro Damião e que acabou onerando os cofres do clube? Só para refletir. Então, por enquanto, até a próxima. Talvez eu faça um vlog aí do Sub-20, que talvez possa ser a única alegria que nós possamos ter para essa temporada, embora ainda não está nada ganho, embora com 2 gols de vantagem. Sub-20 do Paulista, no sábado contra o Corinthians. Pelo que eu vi, ainda tem jogo pela frente, ainda tem 90 minutos e nada é impossível. E, porventura, também no dia seguinte, um vlog para o jogo contra o Fortaleza. Uma sugestão, Rueda. Manda esse jogo para Barueri, para Fortaleza. Por que você não manda, hein? Santos sempre Santos. Valeu. Até a próxima.